que separa os que vivem em abundância dos que vivem em escassez? Será talento? Será sorte? Ou será algo mais profundo, invisível e poderoso? A verdade é que por trás da realidade que você vê com os olhos, existe uma força silenciosa moldando cada detalhe da sua vida, seus pensamentos, suas crenças, sua vibração. Alguns chamam de fé, outros de energia, mas muitos hoje já sabem, é a chave da manifestação. Este não é apenas um filme, é um convite para que você questione tudo o que aprendeu sobre riqueza, sucesso e merecimento. Porque o que te separa da vida dos seus sonhos talvez não seja o mundo lá fora, mas a história que você repete aqui dentro. Você manifesta não o que quer, mas quem você acredita ser. Prepare-se para descobrir o código da riqueza. Eu não nasci rico. Cresci em West Philly, num bairro onde todo mundo dizia a mesma coisa. A vida é dura, aceita e segue. Mas alguma coisa dentro de mim sempre questionava isso. Eu olhava para frente, para a televisão, para os filmes e pensava, por que não eu? Por que não agora? Com o tempo, eu percebi uma coisa que mudou tudo. A realidade que você vive não começa lá fora. Começa aqui, no que você acredita, no que você diz para você mesmo todo dia, quando ninguém está olhando. O mundo vai tentar te convencer de que você precisa esperar. Esperar o momento certo, o contato certo, o dinheiro certo. Mas e se? E se o mundo estiver esperando você decidir que já é a hora? Eu descobri um código. Não é mágica. Não é milagre, é intenção, é foco, é energia. E se eu conseguir, você também consegue. Não porque eu sou especial, mas porque você é poderoso. Só precisa lembrar disso. Durante muito tempo, eu não acreditava em mim mesma. Pode parecer estranho ouvir isso de mim. Logo eu, que falei ao mundo sobre o poder da mente, a lei da atração, a força criadora do pensamento. Mas a verdade é que, antes de tudo isso, eu era apenas uma mulher cheia de dúvidas, cheia de medos e sufocada por contas e fracassos. Eu me lembro claramente de um momento, sentada no chão do meu pequeno apartamento, cercada por papéis, dívidas e desesperança. Me perguntava, será que existe mesmo algo além do que eu posso ver? Será que esse tal poder está realmente dentro de mim? Ou será que é apenas mais uma ideia bonita? E no fundo, uma vozinha me dizia, você não é especial, você não nasceu para a abundância. Isso é coisa de gente com sorte. Foi difícil calar essa voz. Ela era insistente, repetitiva, familiar. Mas naquele ponto baixo, talvez o mais escuro da minha vida, eu tive um vislumbre, uma pequena centelha. Algo dentro de mim sussurrou, muito baixinho. E se for verdade que tudo começa com um pensamento? E se for verdade que o universo responde àquilo que sentimos? A partir dali, eu não precisei acreditar 100%. Eu só precisei acreditar o suficiente para tentar. Comecei com pequenas práticas, visualizações, afirmações, gratidão mesmo quando não parecia haver nada para agradecer. E o mundo, meu mundo, começou a mudar. Não de uma hora para outra, mas como o nascer do sol, bem devagarinho, até tudo ficar claro. Hoje eu entendo, a maior dificuldade não é manifestar. A maior dificuldade é acreditar que você merece manifestar. A verdade é que você já tem o poder, ele nunca foi embora. E se você estiver ouvindo essa história agora, é porque alguma parte sua já sabe disso. Não desista de você. Acredite, só um pouco mais.
Quando Rhonda me convidou para participar de O Segredo, eu sabia que a maioria das pessoas não precisava de mais informação. O que elas precisavam era de transformação. Veja, nós fomos educados a pensar de um certo jeito. Fomos programados desde muito cedo a acreditar que sucesso é para poucos, que dinheiro é difícil, que você precisa trabalhar duro, sofrer e se sacrificar para ser alguém na vida. Isso, minha amiga, meu amigo, é o que eu chamo de paradigma. Um paradigma é um conjunto de hábitos, crenças e padrões automáticos que dirigem sua vida, mesmo quando você acha que está no controle. Eu passei boa parte da minha vida quebrado, infeliz e perdido, até que um dia alguém me mostrou um livro. E dentro daquele livro eu encontrei uma pergunta que mudou tudo. Se você continuar pensando como sempre pensou, vai continuar tendo o que sempre teve. Aquilo me bateu como um raio. Eu percebi que minha mente era como um programa de computador, e eu estava rodando um software antigo, cheio de bugs, cheio de limitações. A boa notícia? Paradigmas podem ser mudados. E quando você muda o paradigma, tudo muda. Sua conta bancária muda. Seu corpo muda. Seus relacionamentos mudam. Sua energia, sua autoestima, seu futuro. Mas essa mudança não acontece só com frases bonitas. Ela acontece com decisão, disciplina e repetição consciente. Comece a se expor a novas ideias. Escreva como você quer viver. Leia, medite, repita, visualize, sinta, haja como se já fosse real. E, acima de tudo, questione seus velhos paradigmas. Porque quando você muda a sua mente, você muda seu mundo. Mas como mudar a mente? Tudo começa quando você entende que os pensamentos criam a realidade. Isto muda algo dentro de você quando você reconhece isso. Não como uma novidade, mas como uma verdade que você já sabia e apenas tinha esquecido. A mente humana é um transmissor. A cada pensamento que você emite, a cada sentimento que você alimenta, você está enviando uma frequência para o universo, como uma estação de rádio. E aquilo que está na mesma vibração começa a vir em sua direção. Pensamentos sozinhos são poderosos, mas quando são carregados com sentimento verdadeiro, eles se tornam magnéticos. Gratidão, amor, alegria. Estas não são apenas emoções bonitas, são ferramentas de manifestação. Elas colocam você na frequência daquilo que deseja. Elas comunicam ao universo: eu estou pronta. Não importa o que te disseram. Não importa quantas vezes disseram que você não era capaz, não era merecedora, não era suficiente. Você nasceu com poder. Ele não está do lado de fora, ele está dentro de você. Sempre esteve. O primeiro passo não é mudar o mundo, é mudar a sua vibração. Quando você começa a pensar diferente, você começa a sentir diferente. Quando você sente diferente, você age diferente. E quando você age diferente, o mundo responde. Porque o universo não dá o que você pede com palavras, ele dá o que você emite com frequência. Quando você muda a sua energia, você muda a sua realidade. As pessoas me perguntam: Joe, por que eu continuo repetindo os mesmos padrões, mesmo querendo mudar? A resposta é simples: porque você está tentando criar uma nova vida com a mesma mente de sempre. A mente que criou o problema não é a mesma que vai criar a solução. Seus pensamentos estão diretamente conectados à sua biologia. Cada pensamento gera uma emoção. Cada emoção gera uma química. E essa química, com o tempo, cria o seu estado de ser.
Se você acorda todos os dias pensando nos problemas do passado, sentindo ansiedade pelo futuro, reagindo da mesma forma a tudo o que acontece, você está enviando o mesmo sinal eletromagnético para o campo, e o campo devolve a mesma realidade. Você continua vibrando na frequência do que já aconteceu e não do que você quer que aconteça. Mas aqui está a chave. Se você conseguir ensinar seu corpo emocionalmente a viver como se seu futuro desejado já estivesse acontecendo agora, você começa a atrair esse futuro para o seu presente. É como se o universo dissesse: "Ah, você já está vibrando como se aquilo fosse real? Então aqui está." Não é mágica, é ciência, é física quântica. Você é uma antena viva. Quando você muda sua energia, quando eleva sua frequência com intenção, clareza e emoção verdadeira, você sintoniza com uma nova linha do tempo. E o mais extraordinário acontece: a realidade ao seu redor começa a reorganizar-se para refletir quem você se tornou por dentro. A verdadeira mudança não acontece fora, ela acontece dentro de você. Quando você sintoniza com uma nova energia, a vida não tem outra escolha a não ser te acompanhar. Riqueza não é apenas a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Riqueza é um estado mental, um modo de pensar, sentir e agir que gera liberdade, poder e possibilidade. Você pode ter milhões e ainda se sentir pobre, limitado, preso. Por quê? Porque riqueza verdadeira nasce de dentro. A verdadeira riqueza começa com uma decisão. A decisão de acreditar que você merece mais, que você pode mais, que você vai mais longe do que jamais imaginou. Veja, o que te mantém preso não são as circunstâncias externas, é a forma como você interpreta essas circunstâncias. É o significado que você dá para seus desafios, para suas falhas, para suas dúvidas. Quando você muda o significado, você muda seu estado. E quando muda seu estado, você muda seu destino. As pessoas mais prósperas que conheço não são aquelas que nasceram com tudo, mas aquelas que desenvolveram um mindset inquebrável. Elas cultivam confiança, gratidão, coragem, todos os dias, e elas tomam ações massivas e consistentes alinhadas com seus maiores sonhos. A riqueza não é sorte, é uma ciência, é uma arte. E, acima de tudo, é uma prática diária. É preciso entender como funcionam algumas leis para manifestar a vida que você deseja, leis que regem tudo ao nosso redor. A primeira é a lei da atração. Aquilo em que focamos, atraímos para a nossa realidade. Pense nisso como um ímã que puxa para você o que você deseja, ou o que você teme. Mas não basta querer, é preciso sentir. E aí entra a lei da vibração. Tudo no universo vibra em frequências, e para atrair algo, precisamos vibrar na mesma frequência daquilo que buscamos. E para isso, a lei da clareza e do foco é essencial. Quando sua mente está clara e seu foco é firme, o universo entende exatamente o que você quer. Nada fica confuso, nada se perde. Por fim, a lei da ação inspirada mostra que manifestar não é só pensar ou sentir. É agir com propósito, alinhado com sua intuição, movendo-se em direção aos seus sonhos. Juntas, essas leis formam o código secreto da manifestação. E quando você as domina, nada pode te impedir. O que você pensa, você se torna. O que você sente, você atrai. Essas palavras me acompanharam durante toda a minha jornada, porque não é só sobre desejar algo distante. É sobre transformar sua mente e seu coração para que a realidade que você deseja se torne inevitável. A energia que você emite cria um campo ao seu redor, e esse campo é o que o universo usa para responder a você. Então, seja consciente do que pensa.
Escolha sentir gratidão, esperança e confiança. E veja como sua vida começa a se alinhar com o que seu coração verdadeiramente deseja. Houve um tempo na minha vida em que a escassez parecia ser minha única realidade. Eu lutava para pagar as contas, para acreditar que algo maior era possível para mim. Mas tudo começou a mudar quando eu decidi me comprometer com uma nova visão. Uma visão onde eu já era abundante, próspera, milionária. Eu não apenas sonhava com essa vida, eu a visualizava com detalhes vívidos. Eu sentia a alegria, a liberdade, a segurança, como se tudo já estivesse acontecendo naquele momento. Isso mudou minha mentalidade. De não posso para eu posso. De não mereço para eu mereço e aceito. A visualização não é mágica, é treinamento para a mente e o coração. Quanto mais eu praticava, mais minha energia mudava e com ela as oportunidades começaram a aparecer. A abundância é uma mentalidade, uma escolha diária. E quando você escolhe viver nessa mentalidade, o universo começa a conspirar a seu favor. Eu sou a prova viva de que não importa de onde você vem, o que importa é para onde você está indo. Eu não nasci em uma família rica. Na verdade, comecei com muito pouco. Apenas uma ideia, uma enorme vontade de mudar minha vida e um quadro de visualizações preso na parede do meu quarto. Aquele quadro não era apenas um pedaço de papel. Era meu mapa para o futuro. Nele, eu colocava recortes, frases e imagens que representavam tudo o que eu queria conquistar. Liberdade, negócios, aventura, impacto. Todos os dias, eu olhava para aquele quadro e me lembrava do que eu estava construindo. Claro, não foi fácil. Houve muitos obstáculos, dúvidas e momentos em que parecia mais simples desistir. Mas eu sabia que a mente tem um poder incrível. Quando você mantém o foco e a clareza, o universo começa a abrir portas. Comecei pequeno, com uma revista chamada Student. Depois criei uma loja de discos e, pouco a pouco, meu império cresceu. Nunca subestime o poder da visualização e da fé no que você deseja. Elas alinham sua energia, sua ação e sua coragem. Hoje, como CEO do Virgin Group, olho para trás e vejo que tudo começou com um sonho claro, um quadro de visualizações e uma crença inabalável em mim mesma. Se eu conseguir, você também pode. A única coisa que realmente importa é começar. Houve um tempo na minha vida em que as dívidas pareciam me sufocar. Eu trabalhava em um emprego comum, sonhando em criar algo meu, mas sem um plano claro, sem dinheiro e cheia de incertezas. Foi então que tive uma ideia simples, mas que mudou tudo. Criar uma peça de roupa que ajudasse as mulheres a se sentirem confiantes e confortáveis. Eu não sabia nada sobre negócios, costura ou varejo, mas tinha uma vontade enorme de aprender e uma fé profunda no meu sonho. Comecei fazendo protótipos com minhas próprias economias, batendo nas portas de fábricas, enfrentando recusas atrás de recusas. Muitas vezes pensei em desistir, mas sempre voltava para a minha visão, aquela imagem clara do que eu queria criar. Aos poucos, a Spanx ganhou forma e com ela veio sucesso. Hoje, lidero uma rede global que impacta a vida de milhões de mulheres, e tudo começou com coragem, criatividade e a decisão de não aceitar a escassez como destino. Se eu posso passar da dívida para o sucesso, você também pode. Nunca subestime o poder da sua ideia e a força que existe dentro de você para torná-la real. Feche os olhos por um momento. Imagine a versão mais próspera de você, aquela que já conquistou seus sonhos, que vive na abundância e na liberdade que sempre desejou. Sinta quem essa pessoa é, como ela pensa, como ela age, que energia ela irradia.
Agora traga essa imagem para dentro de você. Diga, mentalmente ou em voz alta: eu já sou essa pessoa. Eu já sou abundante. Eu já sou livre. Não é apenas uma afirmação, é um estado de ser. Quando você incorpora essa versão rica de si mesmo, sua mente começa a alinhar suas ações, suas escolhas e seus sentimentos com essa nova realidade. Você para de viver no quando eu tiver e começa a viver no eu já sou. Essa mudança de energia é poderosa, porque o universo responde ao que você é, não ao que você deseja ser algum dia. Então, pratique esse exercício todos os dias. Sinta-se como quem já conquistou tudo aquilo que deseja. E observe, com atenção e gratidão, como sua vida começa a se transformar. Primeiro por dentro e depois, naturalmente, por fora. Eu descobri que o verdadeiro poder da manifestação vai muito além do simples pensamento positivo. O que realmente transforma nossa realidade é quando alinhamos a mente e o coração. Não são apenas os pensamentos que criam o mundo ao nosso redor, mas os sentimentos profundos, a coerência entre o que pensamos e o que sentimos, que realmente moldam a nossa experiência. Quando o coração e a mente trabalham em harmonia, entramos em um estado de coerência energética que ressoa com o universo. Nesse estado, aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. A ciência mostra que o campo energético do coração é milhares de vezes mais forte que o do cérebro. Isso significa que, ao cultivarmos sentimentos sinceros de gratidão, amor e confiança, mudamos a forma como a energia ao nosso redor se organiza. Eu acredito que todos nós podemos acessar essa sabedoria interior, essa profunda conexão, para manifestar não apenas coisas materiais, mas também paz, saúde e equilíbrio. Somos co-criadores do nosso destino, e o poder está dentro de cada um de nós, disponível sempre que escolhemos sentir, acreditar e agir com o coração aberto. Quando comecei a escrever O Segredo, eu não tinha todas as respostas. Eu estava em busca de algo que pudesse explicar por que algumas pessoas prosperam e outras vivem em constante escassez, mesmo trabalhando igualmente duro. E foi nesse caminho que eu descobri o que mudaria a minha vida e a de milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós somos os criadores da nossa realidade. O universo não responde ao que você diz que quer, ele responde ao que você sente que já é. E essa foi a grande virada para mim. Quando comecei a me comportar como se a abundância já estivesse presente, quando comecei a agradecer por coisas que ainda não haviam se manifestado, como se já fossem reais, a realidade começou a mudar. Eu descobri que existe uma diferença imensa entre desejar algo e estar em harmonia vibracional com aquilo. A chave é se tornar a pessoa que você deseja ser, antes mesmo que o mundo reconheça isso. Eu comecei a dizer para mim mesma todos os dias: eu sou criadora, eu sou abundante, eu sou livre. E pouco a pouco o universo começou a responder. Não porque eu forcei, mas porque eu finalmente entrei em alinhamento com a vida que eu dizia querer. E é isso que eu desejo para você. Que você lembre do seu poder. Que você viva como se já fosse, porque de verdade você já é. Eu sei exatamente como é acordar de manhã com o coração pesado e as contas em cima da mesa. Eu já estive naquele lugar onde o medo sussurra mais alto que a esperança, onde você olha no espelho e se pergunta: será que eu consigo? E eu te digo com todo o meu coração: sim, você consegue. Porque eu sou a prova viva de que o lugar onde você começa não determina onde você vai chegar. Eu comecei com pouco mais que minha fé, meu filho nos braços e uma vontade enorme de mudar minha vida. E sabe o que me manteve de pé? A minha visão. Todos os dias eu me via em uma vida diferente. Eu fechava os olhos e via a versão mais poderosa de mim mesma, no palco, inspirando multidões, escrevendo livros, vivendo em abundância. E mesmo quando a realidade gritava ao contrário, eu escolhia alimentar aquela imagem. Porque o mundo ao nosso redor muda quando a gente muda por dentro.
Eu parei de me perguntar: será que eu mereço? E comecei a declarar: eu já sou, eu sou digna, eu sou capaz, eu sou abundante. E a partir desse lugar, eu me movi, com coragem, com disciplina, com lágrimas, sim, mas também com fé. A abundância não foi algo que chegou até mim, foi algo que eu ativei dentro de mim. Então, minha irmã, meu irmão, não espere o cenário mudar para acreditar. Acredite primeiro, haja como se já fosse. Porque quando você se compromete com a sua visão, o universo se compromete com você. A abundância, o sucesso, a realização, nada disso está lá fora esperando você alcançar. Está dentro de você, esperando você liberar. E foi isso que eu descobri há mais de 50 anos, quando peguei um livro chamado Pense e Enriqueça. Naquela época, eu ganhava $4.000 por ano e devia 6. Eu não sabia nada sobre negócios, sobre sucessos, sobre mente. Mas aquele livro me mostrou algo simples e poderoso. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E mais ainda, que a sua mente é o verdadeiro terreno fértil onde todos os resultados são criados. Eu comecei a estudar, a pensar diferente, a me cercar de pessoas que já viviam a vida que eu queria. Mas, acima de tudo, comecei a me ver diferente. Parei de agir como um homem quebrado e comecei a agir como se já fosse próspero. Eu escrevi meus objetivos, eu li todos os dias, eu imaginei, eu senti, e pouco a pouco a realidade foi mudando. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. É isso que chamo de paradigma. Um paradigma é um conjunto de crenças que opera em seu subconsciente, como um programa. E até que você mude esse programa, nada realmente muda. Você pode trabalhar mais, se esforçar, tentar de tudo, mas o paradigma vai sempre puxar você de volta para o velho padrão. E foi por isso que eu dediquei minha vida a ajudar as pessoas a mudarem seus paradigmas. Porque quando você muda seu paradigma, você muda sua vida. Você para de trabalhar contra si mesmo e começa a agir em alinhamento com quem você quer ser. E essa mudança acontece de dentro para fora. Não espere o mundo te dar permissão. Você é o único que pode liberar seu próprio poder. Então, comece hoje. Veja-se como a pessoa que você deseja ser. Pense como ela. Sinta como ela. Haja como ela. E aos poucos, você vai se tornar ela. Porque no fundo, você já é. Só está removendo as camadas que te disseram o contrário. Quando ouço histórias como essa, histórias de superação, de expansão, de manifestação verdadeira, algo dentro de mim se acende. Porque o que essas histórias mostram e o que a ciência começa finalmente a reconhecer é que nós não estamos separados da realidade que vivemos. Nós somos parte ativa dela. A física quântica já nos mostra que o observador influencia o observado. Mas e se formos mais longe? E se a emoção humana, quando sentida com intenção e coerência, for a linguagem que fala diretamente com o campo que conecta todas as coisas? Eu acredito nisso. Aliás, eu não apenas acredito. Eu vi isso acontecer em laboratórios, em experimentos e em comunidades ancestrais que vivem esse conhecimento há milênios. A verdadeira manifestação acontece quando você acessa a coerência entre o coração e o cérebro. Não é sobre pensar positivo apenas, é sobre sentir verdadeiramente, no coração, aquilo que você deseja experienciar. É sobre criar um estado interno tão real, tão vívido, que o seu corpo acredita que aquilo já aconteceu. E quando você faz isso, você envia um sinal claro para o campo quântico.
Você não está mais dizendo, um dia, quem sabe, espero que aconteça. Você está dizendo, está feito, eu sou. E o campo responde, porque o campo, esse campo inteligente e responsivo que nos cerca e nos conecta a tudo, ele não responde aos seus desejos, ele responde à sua coerência. Quando coração e mente dizem a mesma coisa, algo poderoso acontece. Você começa a viver não só com intenção, mas com acesso. Acesso à sabedoria, à intuição, à criatividade, às soluções. A vida deixa de ser uma batalha e passa a ser um diálogo. E esse diálogo começa dentro de você. Então, se você deseja mudar sua realidade, não comece tentando mudar o que está fora. Comece por dentro. Pergunte-se, o que meu coração sente sobre esse sonho? O que minha mente acredita? E como posso alinhar os dois, agora? Quando você entra nesse estado de coerência, você se torna o criador consciente da sua vida. E mais do que isso, você se reconecta com a força que sempre esteve aí, dentro do seu coração, esperando ser ouvida. Quando eu ouço alguém dizer que está esperando a vida mudar, eu penso, mas e se a vida estiver esperando por você? Eu aprendi ao longo de tantos altos e baixos que o que você pensa, você se torna. O que você sente, você atrai. O que você acredita, você manifesta. E por muito tempo, eu pensei que precisava provar meu valor ao mundo, que precisava conquistar, agradar, trabalhar dobrado para então merecer. Mas um dia, tudo ficou claro para mim. Eu não precisava mais provar nada. Eu só precisava me lembrar de quem eu era. A manifestação não é sobre pedir e esperar. É sobre alinhar sua vida com a sua verdade. Eu manifestei minha carreira, meus projetos, minha casa, minha liberdade, não porque desejei com força, mas porque aprendi a ouvir minha intuição, a honrar minha voz interior e a dizer sim para aquilo que fazia minha alma vibrar. E, acima de tudo, porque tive a coragem de dizer não para aquilo que não me representava mais. Você não atrai o que quer, você atrai quem você é. Quando você muda sua energia, quando você se trata com amor, quando fala consigo com respeito, quando para de esperar a aprovação externa, o universo responde. Porque ele não responde à sua aparência, ele responde à sua vibração. E a vibração vem daquilo que você acredita ser verdade sobre si. Eu não sou diferente de você. Eu vim de uma infância difícil, pobreza, dor, mas eu tinha uma visão, eu tinha fé, eu sentia que minha vida tinha um propósito. E cada vez que eu escolhia acreditar nisso, mesmo quando nada à minha volta confirmava, mais uma porta se abria. Então hoje eu te pergunto, você está pronto para viver o que já é seu por direito? Está pronta para se lembrar da mulher ou do homem que você nasceu para ser? Porque você não precisa ser mais nada. Você só precisa ser você, de verdade. E isso, meu amor, já é mais que suficiente para transformar o mundo. É verdade. Existe uma forma exata de alcançar a riqueza. Uma estrutura, quase como uma fórmula. Muitos acreditam que o sucesso financeiro depende da sorte, do talento ou de circunstâncias especiais. Mas o que descobri, ao longo de anos de reflexão e aplicação, é que existem leis que regem a prosperidade, assim como existem leis que regem a gravidade ou o crescimento de uma semente. A riqueza é um resultado, um efeito. E esse efeito é causado por pensamentos específicos, sentimentos bem cultivados e ações eficazes, organizadas de maneira consciente.
vou compartilhar com você o que chamo de Código da Riqueza, uma sequência de princípios que, quando seguidos, permitem que qualquer pessoa crie uma vida abundante, plena e significativa. Tudo começa na mente. A primeira coisa que você precisa entender é que sua mente é o solo onde toda a riqueza germina. O modo como você pensa determina o que você é capaz de criar. Não é suficiente apenas desejar algo de forma vaga. É preciso pensar de maneira clara, definida e criativa. Pensar em termos de possibilidades, não de limitações. Em expansão, não em carência. Cada pensamento que você repete alimenta, e tudo aquilo que você nutre na mente com convicção, com o tempo, se manifesta no plano material. Desejo consciente é a centelha que inicia o processo. O desejo é a energia motora da criação. Mas não falo de qualquer desejo. Refiro-me a um querer profundo, constante, carregado de intenção e propósito. Esse tipo de desejo age como uma semente lançada no solo fértil da mente. Ele precisa ser nutrido diariamente. Não pode ser inconsistente ou superficial. O que você realmente quer? O que você escolheria se soubesse que não poderia falhar? Essa clareza de intenção é indispensável. A confiança é o alicerce invisível. Sem confiança, até o melhor dos planos naufraga. Confiar significa acreditar no que ainda não se vê. É agir como se aquilo que você deseja já fosse parte da sua realidade. Enquanto muitos esperam a vida mudar para acreditar, a pessoa próspera acredita antes. E a crença é o que provoca a mudança. Essa fé inabalável não depende de religião, mas sim de uma convicção interna de que o universo responde a intenções claras e perseverantes. Agradecer. O segredo silencioso da expansão. Poucas atitudes possuem tanto poder quanto a gratidão. Quando você agradece pelo que já possui, e também por aquilo que ainda está no caminho, você muda sua vibração. Você passa a viver como alguém que já tem, em vez de alguém que espera ter. A gratidão dissolve a ansiedade, diminui o medo, afasta a dúvida e, acima de tudo, ela abre espaço para que mais bênçãos entrem na sua vida. O universo responde à frequência da gratidão com mais motivos para você agradecer. Agir com excelência no momento presente. Pensar e desejar são essenciais, mas sem ação, tudo permanece apenas como intenção. A riqueza exige movimento, atitude, execução. Mas não falo de trabalho exaustivo ou agitação cega. Refiro-me a agir de forma inteligente, consciente e eficiente. Fazer o melhor que pode, com o que tem, onde está. Cada pequeno passo, feito com atenção e dedicação, aproxima você da sua meta. A verdadeira ação produtiva vem de dentro. Ela é motivada pelo propósito e não pelo medo. Persistência. A prova de que você merece. Não existe caminho para a riqueza que não passe pela resistência. Você será testado. Haverá momentos de silêncio, onde nada parece acontecer. Dias em que o progresso parece lento, mas é nesse tempo que se mede sua persistência. Continue. Continue mesmo quando estiver difícil. Continue mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque o universo recompensa quem mantém a vibração, mesmo na ausência de resultados imediatos. Quem persiste transforma o invisível em visível. Enriqueça contribuindo para o todo. Você quer ser rico? Então entenda, a riqueza mais duradoura é aquela construída a partir da utilidade, do valor e do serviço ao outro. Toda fortuna legítima é uma troca justa. Você oferece algo que melhora a vida das pessoas e, em troca, você recebe prosperidade.
Quanto mais valor você gera, mais você receberá. Essa é uma das leis mais simples e poderosas. A verdadeira riqueza flui em círculos e não pode ser retida com egoísmo. Compartilhar é uma estratégia, não uma caridade. Você está conectado a um universo abundante. Você não vive num mundo escasso, vive num universo pleno, onde tudo que existe veio de uma fonte invisível e ilimitada. Quando você aprende a acessar essa fonte com seus pensamentos, emoções e intenções alinhadas, você não depende mais do mundo externo. Você passa a co-criar com uma inteligência maior. Essa conexão exige silêncio interior, consciência e sensibilidade, mas está sempre disponível. A riqueza é um reflexo de quem você acredita ser. Em última análise, você não atrai o que quer. Você atrai aquilo com que está alinhado, aquilo que acredita merecer, aquilo que sente ser natural para você. A riqueza é um reflexo do seu próprio senso de identidade. Por isso, se quiser manifestar uma nova realidade, comece a se ver de forma diferente. Veja-se como alguém digno, capaz, merecedor. Haja como essa pessoa. Pense, fale e escolha como essa pessoa, porque você se torna o que acredita ser. A hora de começar é agora. Não espere que o cenário esteja perfeito. Não adie seu movimento. Tudo o que você precisa para dar o primeiro passo já está dentro de você. A jornada da manifestação é contínua, mas a cada passo você se aproxima da vida que merece viver. Para concluir, você não é uma vítima do acaso. Você é uma extensão do próprio princípio criador. Foi feito para crescer, expandir, enriquecer. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente e socialmente. Riqueza é resultado de ordem, intenção e ação consciente. Riqueza é ciência. E agora, você tem o código. A pergunta que resta é: você vai aplicá-lo? Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que manifestar algo em nossa vida era uma questão de sorte, acaso ou até mesmo mágica. Mas a verdade é muito mais profunda e muito mais poderosa. A manifestação não é mágica. Ela é resultado de alinhamento interno, de decisões conscientes, de emoção sustentada e de ação contínua. Você manifesta não o que você quer, mas aquilo que você realmente acredita ser possível. Isso muda tudo. Se você diz que deseja abundância, mas no fundo acredita que nunca vai ter o suficiente, é essa crença que define a sua realidade. Se você deseja amor, mas sente que não é digno dele, é essa vibração que o universo responde. O universo não responde aos seus pedidos. Ele responde à sua frequência. E a sua frequência é determinada pela combinação do que você pensa, sente e faz, constantemente. A manifestação é um processo ativo. Ela exige envolvimento, entrega e responsabilidade. Não é suficiente fazer afirmações uma vez por semana ou visualizar seus sonhos por alguns minutos e depois voltar ao estado de medo, dúvida ou resistência. A manifestação acontece quando você vive no estado vibracional daquilo que deseja, dia após dia. Quando você incorpora a versão de si mesmo que já vive aquilo. Quando você se move no mundo como alguém que já é, já tem, já sente. E para isso é preciso mais do que palavras. É preciso presença. Alinhar seus pensamentos com seus sentimentos e suas ações é o primeiro passo. É quando você para de sabotar seus próprios desejos com pensamentos de não mereço, isso é difícil demais, ou não sou capaz. É quando você percebe que o maior trabalho não é mudar o mundo externo, mas sim transformar o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Porque quando isso muda, tudo muda. O seu corpo, sua mente e seu coração
precisam falar a mesma linguagem. Quando isso acontece, você cria um campo de coerência vibracional que envia uma mensagem clara ao universo. Isso é quem eu sou. E é nesse momento que as oportunidades começam a surgir. Não por acaso, mas porque você se tornou magnético. A abundância não está longe. O amor não está distante. A saúde, a liberdade, a paz, nada disso está do lado de fora esperando por você. Está tudo aqui, esperando que você se alinhe. Mas esse alinhamento exige prática e persistência. A ação é a forma como você ancora suas invenções na realidade. Não qualquer ação, mas ação inspirada. Aquela que vem de um lugar de intuição, clareza e propósito. Quando você está em sintonia com o seu desejo, as ideias vêm, os caminhos se abrem e as sincronicidades acontecem. Mas nada disso serve se você não agir. Esperar passivamente é diferente de confiar. Confiar é agir mesmo que o cenário ainda não mostre resultados. É caminhar com fé. É entender que o invisível responde ao seu movimento. E para sustentar esse processo, é necessário desenvolver constância emocional. Isso significa manter sua vibração, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Significa escolher a gratidão, mesmo quando há desafio. Significa alimentar a fé, mesmo diante do medo. A constância emocional é o músculo da manifestação. É ela que sustenta sua frequência elevada o tempo suficiente para que o universo responda. Não se trata de nunca sentir dúvida, mas de não se deixar dominar por ela. Você reconhece, respira, acolhe e escolhe vibrar diferente. Você não precisa estar pronto no sentido de perfeito. Você só precisa estar disposto. A manifestação é um caminho, não um ponto final. E nesse caminho você vai crescer, vai se desconstruir, vai se reencontrar com partes suas que estavam esquecidas e vai descobrir que o seu maior poder sempre esteve dentro. Porque no fim das contas, não é sobre o carro, a casa, o dinheiro ou a fama. É sobre quem você se torna nesse processo. É sobre voltar para si mesmo, sobre lembrar que você nunca precisou ser salvo, só precisava acordar. Despertar para o fato de que você é criador. E como criador, tem o direito e o dever de imaginar, sentir, agir e receber. Cada pensamento que você escolhe manter, cada emoção que você alimenta, cada atitude que você repete, está contribuindo para a realidade que você vive. E quando você entende isso, não há mais volta. Você assume o leme da sua vida. Você para de terceirizar o controle. Para de esperar que algo ou alguém fora de você traga a resposta. Porque você compreende, finalmente, que a chave sempre foi sua. E se a chave é sua, a pergunta é simples, mas poderosa. Você está pronto para usá-la? Está pronto para abandonar a narrativa de vítima e assumir a posição de criador? Está pronto para parar de esperar a permissão do mundo e começar a dar a si mesmo o poder de viver sua grandeza? Está pronto para deixar de lado o medo do fracasso e começar a agir como se o sucesso já estivesse a caminho? Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa dar o próximo passo. Respirar fundo, acreditar um pouco mais do que duvida, sentir um pouco mais do que teme, agir com coragem, mesmo que com as mãos tremendo. Porque é nesse espaço de vulnerabilidade, com intenção, que os milagres nascem. E por mais que existam técnicas, métodos, livros, cursos e práticas, o verdadeiro segredo sempre será você, sua presença, sua consciência, sua escolha diária de voltar para si, de se alinhar, de decidir de novo que você merece viver uma vida extraordinária. Você manifesta não o que deseja no fundo do coração, mas aquilo que acredita, sente e age como se já fosse. Isso é criação consciente. Isso é viver em alinhamento. Isso é estar no comando da sua vida. Não como quem controla, mas como quem colabora com o fluxo do universo. Então agora, respire fundo, sinta, imagine, declare e caminhe. Você é a chave. E o universo está apenas esperando você gerá-la. Você nasceu aqui.
Sua mentalidade é sua maior riqueza. Afirmo isto com a maior certeza. Sua realidade é fruto dos seus pensamentos. Não espere o futuro, crie neste momento. Não há limitação, você é Deus. Não há promessa, tudo já é seu. Chega de escassez, eu sou abundante. Faço da minha história algo fascinante. Nasci para uma vida extraordinária. Eu tenho uma mente milionária. O medo é ilusão, só te faz duvidar. Mas eu escolho agora algo fascinante. Nasci para uma vida extraordinária. Eu tenho uma mente milionária. O medo é ilusão, só te faz duvidar. Mas eu escolho agora aprender a prosperar. O universo escuta, eu sei o meu valor. Tudo que eu desejo já vem com amor. Eu sinto, eu vejo, eu posso criar. A vida dos sonhos é meu lugar. Sou do passado, vivo o presente. Sou energia, sou luz reluzente. Chega de escassez, eu sou abundante. Faço da minha história algo fascinante. Nasci para uma vida extraordinária. Eu tenho uma mente milionária. Chega de escassez, eu sou abundante. Faço da minha história algo fascinante. Nasci para uma vida extraordinária. Eu tenho uma mente milionária. Gratidão é a chave, já posso sentir. O melhor da vida já está por vir. Com fé e ação eu sigo a dançar.